tirou lá do mundo da confusão, do conflito, da briga, do ódio, do vício, da arrogância, da prostituição, do adultério e nos limpou. Quem fumou sabe que largar o cigarro só Deus. E se você larga o vício do cigarro, você pega vício em outra coisa, porque o seu algoz vai te obrigar a fazer outra coisa. Aí, às vezes, a pessoa larga o vício de cigarro, bebe muito ou come muito. Troca sempre um vício pelo outro. Dificilmente consegue ser livre. Amém? Podemos? Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Vaishlar, e enviou. É a oitava porção semanal desse ano de 5.785. Essa paraxá vai de Gênesis 32, 3 a 36, 46. A Haftará é Ovadia, ou Obadia, como em português é falado, de 1 a 21, que é um livro contra Esaú, né? Um livro de condenação a Esaú, que alguns nas igrejas, né, parabenizam, né, de forma ignorante. E a porção do Berit Hadashá é Mateus 26, 36 a 46. E eu vou comentar sobre essa porção do Berit Hadashá, mas falar dessa porção não é fácil, não é fácil. Pois fala de Yeshua no Getsemane, que é talvez o momento mais importante e decisivo para a humanidade. É o momento que Yeshua vai com seus discípulos até o Getsemane. Mas para falar disso, que eu acho muito difícil, mas eu quero iniciar com o que Deus falou para o homem logo depois do pecado. Lá em Gênesis 3,17, ele diz assim: ao homem disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerá dela todos os dias da tua vida. Eu não sei se você percebeu, mas quando Deus foi amaldiçoar o homem, na realidade, ele amaldiçoou a terra? Você percebeu isso? Hein? Eu acho que poucos percebem isso, né? Quando Deus partiu para amaldiçoar, ele tinha amaldiçoado a serpente, a mulher, quando foi amaldiçoar o homem, ele amaldiçoou a terra. Sim, lá em Gênesis 3,17, que acabamos de ler, Deus primeiro amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão, mas não amaldiçoou Adão diretamente. Você observa, eu vou ler de novo, você vai ver. E ao homem disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Eu acho que todos nós esperaríamos uma maldição direta sobre Adão, mas Deus amaldiçoou a terra e depois, em fadiga, comerá dela todos os dias de sua vida. Depois, numa segunda etapa, Deus lança também a maldição sobre o homem, Gênesis 3, 18, 19. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerá da erva do campo, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornará. Ele, ainda que continue falando da terra, ainda que ele continue falando que o homem comerá com o suor do seu rosto, no finalzinho ele fala, porquanto és pó, e ao pó tornará. Mas tem uma coisa interessante nessa maldição de Deus sobre o homem, que temos que prestar atenção. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam
plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Em vários textos bíblicos dizem que o homem é espírito, alma e corpo, desde Gênesis. Porque Deus pegou o pó da terra, corpo, soprou em suas narinas o fôlego da vida, espírito, e o homem se fez alma vivente. Você vê que o homem tem três partes: o espírito, a alma e o corpo. Porém, Yud He Vav He lança maldição somente sobre o corpo do homem. Percebeu isso? Hein? Pois está escrito em 1 Coríntios 15:50, mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Lá em Gênesis, Deus não lança maldição sobre o espírito do homem, nem sobre a alma humana, mas lança maldição sobre o seu corpo. Percebeu que ele é pó e para o pó retornará. Ou seja, o homem é espírito, alma e corpo, porém o Senhor lança maldição somente sobre o corpo do homem. Pois está escrito em 1 Coríntios, mas digo isso, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A primeira coisa que precisamos entender é que essa natureza, cuja qual nós vivemos, ela está contaminada pelo pecado e ela não pode mais entrar no futuro reino de Deus que será estabelecido nessa terra. Ela está amaldiçoado, nosso corpo está amaldiçoado, contaminado pelo pecado, e com esse corpo nós não podemos entrar no reino de Deus. É por isso que a maldição é lançada sobre o corpo do homem e sobre a terra primeiro, porque o corpo do homem foi tirado da terra. Deu para entender? Carne e sangue não herdam e nem podem compreender nada do reino de Deus. Eu não sei se vocês lembram que quando Yeshua falou assim, que dizem os homens que sou, aí eles falaram, você é Elias, você é isso, você é aquilo. Mas eu digo, e vós, o que dizem de mim? Pedro se levantou e falou, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Ele falou, bem-aventurado és tu, Simão Borjana, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então a carne e sangue não pode entrar no reino de Deus e não compreende as coisas do reino de Deus. Por isso que em Coríntios diz que isso é loucura para os naturais. Naturais são aqueles que vivem na carne. A carne não tem capacidade de compreender. A carne é um impeditório de entrarmos no reino de Deus. Ela impede. E Saul fala sobre esta maldição primeira sobre a terra e depois sobre o homem. Você quer ver como é que ele fala direitinho? Em Romanos 8, 19, 23. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, quem? O Pai. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. A natureza está se corrompendo, os animais estão se corrompendo, a árvore e, sei lá, os mares, as águas, tudo está em processo de corrupção. Muitos querem até salvar, não é? Mas não vão conseguir, porque a natureza está em processo de corrupção. E como nosso corpo foi tirado da natureza, nosso corpo também está em processo de corrupção. Amém? E para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, e não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha, a redenção do corpo. Não é a redenção da minha alma, é a redenção do meu corpo,
porque o meu corpo está contaminado do pecado e essa natureza também está. Então, dessa maneira, com esse corpo, nós não podemos entrar no reino de Deus. Por isso, aguardamos a redenção do nosso corpo. Está vendo que por causa do pecado do homem, a maldição foi lançada sobre toda a terra e por consequência nosso corpo, feito com o pó da terra e amaldiçoado também, por isso precisamos de redenção do nosso corpo. Deus quer tirar, separar o homem dessa natureza caída. Deus quer te tirar dessa natureza caída, quer expelir você dessa natureza caída, para que você não seja destruído com essa natureza caída. Deu para entender? Deus quer fazer isso. Por essa razão é necessário fazer a divisão das partes do homem pela palavra. Você já viu lá em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a divisão de alma e espírito e diz juntas e medulas. O que é juntas e medulas? Nosso corpo, não é? E apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela precisa dividir o homem em suas partes. Vai na divisão da alma e do espírito e de ossos e medula, ou seja, no nosso corpo. Ele tem que separar. E essa porção do Berit Hadashah nos leva ao início do processo de redenção, tanto da criação amaldiçoada, por causa do pecado do homem, como também do processo de redenção do corpo, que é o pó desta terra amaldiçoado. Daqueles que creem, não é? Só daqueles que creem, para que possam entrar aonde? No reino de Deus. Pois lembra, carne e sangue não herdam o reino de Deus. E começa esse processo assim, de redenção, lá em Mateus 26:36, onde nós entramos nessa porção. Então foi Yeshua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. O termo Getsemane vem do hebraico Gat Shmanim, que na realidade significa prensa de azeite. Esse nome é apropriado considerando que lá no Getsemane era um jardim no Monte das Oliveiras, onde havia muitas oliveiras e uma prensa para extrair azeite. Nesta prensa, as azeitonas são trituradas em uma pasta, incluindo a polpa, o caroço e a casca, a parte física, não é? Para separar o azeite puro da parte sólida. Então você já pode entender a razão que levou, neste momento, Yeshua está angustiado e triste, porque ele será espremido como a azeitona, para separar o físico daquilo que não é físico. Amém? Ou seja, do corpo físico para ser separado da alma e do espírito. Deu para entender? Veja em Mateus 26:37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Yeshua seria triturado fisicamente como azeitona para podermos dizer assim, liberar o espírito, a alma, que seria o azeite puro separado do corpo físico, que seria a polpa, o caroço e a casca. Então a alma de Yeshua se entristeceu, porque isso é muito doloroso, separar a alma e o espírito da parte física. É muito doloroso. Mateus 26:38. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele se entristeceu e Yeshua sabia que ia acontecer com ele
a mesma coisa que acontece com a azeitona, porque para herdar o reino dos céus, essa natureza caída não pode. Então, se alguém não separasse a alma e o espírito do homem desta parte física, o homem teria que ser destruído junto com a criação. Veja o que Yeshua diz deste momento angustiante lá em João 12, 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Ele vem exatamente para fazer isso. E olha, Yeshua é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. E como nós lemos anteriormente, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito e de juntas e medulas. É ele que veio fazer essa separação da alma e espírito do homem do corpo físico contaminado pelo pecado. Porque ele é a palavra de Deus. Amém? Senão nós não entraríamos no reino de Deus. Yeshua é a palavra. Yeshua veio para isso, separar o corpo carnal desta natureza caída do espírito e alma do homem. Veio exatamente para matar a carne. E essa tarefa é de extremo sofrimento. E por isso Yeshua pede uma coisa ao Pai. Veja em Mateus 26, 39. E adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra. Yeshua, o Filho de Deus, se prostrou com o rosto em terra para pedir ao Pai. E orou dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Para aqueles que dizem que o Pai, que Yeshua é o próprio Pai, só esse texto aqui já quebra esse conceito, porque aqui nós estamos vendo o Filho orando ao Pai e as vontades não são iguais. Porque a vontade do Filho é o quê? É não tomar esse cálice, é não passar por aí. Mas ele está falando o quê? Mas seja feita a tua vontade. Então, a vontade do Pai, no momento, não era a vontade do Filho, porque o Filho falou, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Então, o Filho não é o Pai, porque ele está falando com alguém, que é o Pai, que tem uma vontade diferente da vontade dele. Deu para entender, gente? E o Pai responde à oração de Yeshua neste momento de sua angústia. Veja em Hebreus 5, de 7 a 9. O qual nos dia da sua carne, olha aí, ó, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, ou seja, ao Pai, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Por que Yeshua era ouvido? Por causa da sua reverência ao Pai. Ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tem que obedecer. E quando Yeshua volta de sua oração ao Pai, encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Olha aí, ó. Veja em Mateus 26, 40, 41. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nenhuma hora, Yeshua orou uma hora, ó, nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiar e orar, apesar de falar separado, mas quem ora vigia, quem vigia, ora. Amém? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Não pudesse, ele não estava orando? Não pudesse vigiar comigo em oração? Ó. Achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nem uma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Yeshua, gente, no meio daquela luta
que ele estava tendo no meio daquela angústia, no meio daquele sofrimento, e Yeshua, e no meio do seu clamor ao Pai para o livrar daquilo, por amor a nós, ainda ele nos ensina. Porque se você prestar atenção no que ele fala com Pedro, ele está nos ensinando uma coisa extremamente importante que muitos não prestam atenção. Diz ele, vigiai e orai para não entrar em tentação. E nós já sabemos como entramos em tentação. Tiago, irmão de Yeshua, ensina como que a gente entra em tentação. Lá em Tiago 1, de 14 a 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então Yeshua está nos ensinando que o vigiar e o orar nem sempre é para pedir coisa a Deus. Nem sempre. Ele estava orando e pedindo coisa a Deus para afastar ele daquele cálice. Mas ele não estava só orando para pedir uma coisa a Deus, não. Presta atenção que a oração também é uma arma para não sermos atraídos e enganados pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelo nosso próprio mau desejo. Se nós não orarmos, a concupiscência toma conta de nós e nós pecamos, sendo por este arrastado e seduzido, dando livre curso ao pecado, e com o pecado consumado, obviamente, gera morte. Então, Yeshua está nos ensinando que a oração não é só para pedir ao Pai as coisas, mas a oração é também para que nós vençamos aquilo que nós temos aqui dentro de mal, que é a concupiscência. Por isso que as pessoas dentro da igreja às vezes ficam sendo tentadas. Aí ela diz assim, o diabo me tentou. Não, o diabo não tenta. O diabo dá força à sua tentação. Mas você é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo de dentro do teu coração. E como você não ora, não combate, porque a oração é uma arma de combate contra essa concupiscência dentro de nós, você não ora, o que acontece? Essa cobiça vai crescendo, 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 aí dá livre curso ao pecado, e dando livre curso ao pecado, gera morte. E Yeshua nos dá também mais um ensinamento precioso na sua angústia. Veja, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, isso é extremamente importante você entender. Yeshua está nos ensinando que há em nós seguidores dele, né, só os seguidores dele, um grande conflito, uma grande guerra em nós mesmos, entre o nosso espírito que já está vivo contra a nossa carne. A carne é a vilã. Tem um conflito. A carne ela é fraca. Fraca não é no sentido de fraqueza, como você está pensando. O que Yeshua quer dizer que ela é fraca para os desejos, que ela dá livre curso ao pecado. É isso que ele quer dizer. Ela não faz força nenhuma contra o pecado. A carne, por natureza, peca. É isso que ele quer dizer. Agora, o espírito vai lutar contra ela. Por isso que há um conflito dentro daqueles que são de Yeshua. Porque o espírito já está vivo de novo, pelo Espírito de Deus, então o espírito começa a lutar contra a carne. Aí tem momento que a gente acha até que a gente vai ficar louco, que é um conflito interior extremamente violento, porque a carne ela é fraca para o pecado, mas ela é forte para nos puxar para o pecado. E ela luta, e ela não se dá por vencida. Amém, meu irmão? Ela é violenta. E Yeshua está nos ensinando que há em nós, seguidores dele, um grande conflito, uma grande guerra em nós mesmos, entre nosso espírito e carne.
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo há um conflito constante, entre o espírito e a carne. Inclusive, Saul faz menção desta grande guerra lá em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O que ele está dizendo com isso? Você entende? Hein? Há uma guerra dentro de nós, e o espírito luta contra a carne contra o espírito, para que a gente não faça o que a gente quer. O que ele quer dizer com isso? Se a gente não quer obedecer à carne, a carne luta contra nós. E se a gente quer obedecer à carne, o espírito luta. Esse é um grande conflito, não é? E esse conflito não está no exterior, está no interior de nós. O espírito luta contra a carne luta. E aí você quer obedecer os mandamentos, é isso que Paulo fala em Romanos. Você quer obedecer os mandamentos no seu espírito, no seu homem interior, mas você vê uma lei do pecado na carne te puxando para a morte. Isso é um grande conflito daqueles que são convertidos. E a oração é uma grande arma para você diminuir a força da cobiça da carne. É isso que Yeshua falou. E se nós não orarmos, nós caímos em tentação. E como caímos em tentação? É por causa do quê? Da nossa própria concupiscência, que nos engana e nos conduz ao pecado. Somos iludidos por esse desejo, porque não oramos. Nós precisamos orar, porque o espírito nosso é fortalecido pela oração. E quanto mais orarmos, mais um homem interior é fortalecido. Olha que coisa. Você já tinha pensado nisso? E é por isso que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. A gente aprende que orar é pedir coisa a Deus, também é. Mas não só. Orar é uma arma de guerra. Eu já ouvi muita gente falar o louvor, né, uma arma de guerra, não é? Mas a oração verdadeiramente é uma arma de guerra espiritual. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a entender que orar não é só pedir coisa a Deus. É também, mas não é só. A oração é uma arma poderosa contra a concupiscência da carne. Nós precisamos aprender a orar. Aí eu escuto pessoas dizendo assim, o meu ministério não é orar. Então você vai morrer, vai perecer, se seu ministério não é orar. Todos nós temos que orar, é orar sem cessar, não é ministério de oração. Todos nós temos que orar. Não estou contra o grupo das irmãs que oram, não é nada disso, ou dos irmãos que oram, não estou contra. Mas isso não é ministério, isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. É claro, quando junta grupo, dá mais força. Mas não é ministério, o meu ministério orar, ou o ministério do fulano não é orar. Isso está errado, você precisa orar sem cessar. Você precisa aprender a orar, porque orar não é só pedir coisa a Deus. É também, mas orar também é uma arma contra a concupiscência. É claro que orar é pedir coisa a Deus também, Yeshua falou isso, tudo que pedis de meu nome ao Pai, sem duvidar recebereis. É também, mas não é só, porque nós prestamos atenção naquilo que vai nos beneficiar materialmente, mas não prestamos atenção naquilo que verdadeiramente nos beneficia, que é orar para eliminar a concupiscência dentro do nosso coração, para que nós vençamos, para que o homem interior leve essa carne ao madeiro com Yeshua. Por isso a carne tem que ser morta. A carne não tem solução, ela não herda o reino dos céus. Nós não temos vantagem nenhuma
em obedecer à concupiscência da carne. Nenhuma. Pode ser diante dos homens, mas diante de Deus, diante da verdade, nada nos beneficia cumprindo a concupiscência da carne. Nada. Nada. Nós seremos condenados. Morreremos. Nada. Então temos que aprender, não temos? Temos que aprender a orar no sentido também de anular essa concupiscência que a carne tanto milita contra nós. Então, meu irmão, e nós, de Machia, temos como eliminar de nossa vida a cobiça da carne. Veja em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não havei de cumprir a cobiça da carne. Então, se eu não ando em Espírito, eu cumpro a cobiça da carne. Olha que perigo. Às vezes eu estou dentro da igreja, não sei nem o que é andar em Espírito, que a palavra, porque as pessoas não falam a respeito, e aí eu estou cumprindo a cobiça da carne, serei condenado e estou dentro do corpo de Machia. Olha que coisa séria. Digo, porém, andai pelo Espírito. A gente tem que aprender a andar pelo Espírito. Não é andar no Espírito, é andar pelo Espírito. É diferente. Amém? Andar pelo Espírito. E não havei de cumprir a cobiça da carne. E sabe por que o Espírito luta contra a carne, gente? Ninguém luta à toa, luta. Ninguém. Você já viu alguém lutar à toa? Por que você está lutando? Ah, porque não tenho nada que fazer. Não existe isso. Todos nós lutamos e tudo luta por alguma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Por que o Espírito luta contra a carne? Vocês já ouviram isso? Mas por quê? Hein? Eu não sei se você sabe, mas é para proteger da concupiscência da carne a sua alma. Para desconectar a concupiscência da carne da nossa alma, porque a nossa alma está acostumada a obedecer à concupiscência da carne. Então o Espírito luta para desconectar a concupiscência da carne da nossa alma. Olha aí, ó. Pois a concupiscência da sua carne, meu irmão, quer combater, destruir a sua alma. Amém? Rafael, de onde você tirou isso? 1 Pedro 2, versículo 11. É porque a gente não presta atenção. Amados, exorto-vos como a peregrino e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a sua alma. Aí, ó. A concupiscência da carne, ela é para combater contra a sua alma, contra a minha alma. Então, se eu obedeço à concupiscência da carne, a minha alma é ferida. É por isso que muitos de nós, quando chega Yeshua, tem alma ferida. Porque a concupiscência da carne combate contra a nossa alma. Sabe por quê? Porque a alma se tornou escrava da carne. O algoz da nossa alma é a nossa carne. Dorme com essa. E o algoz machuca ou não machuca? O algoz te manda fazer o que ele quer. O algoz te manda ser viciado em cigarro. O algoz te manda ser viciado em bebida. E a sua alma não é ferida com isso? O algoz te manda ser homossexual, não fere a tua alma nisso? O algoz te manda roubar, não fere a tua alma? Por isso, muitas de nós, quando vem para Cristo, a alma está cheia de ferida e machucado. Por causa da concupiscência da carne que combate contra a nossa alma. Meu irmão, isso precisa ser compreendido. Nós precisamos compreender essas coisas. Porque senão nós não saberemos como fazer.
Porque Yeshua falou lá no madeiro, está consumada, a obra está pronta. Eu tenho como lutar contra a carne. Eu tenho como lutar contra Satanás. Eu tenho como lutar contra a concupiscência da minha carne. Nós temos. Porque Yeshua venceu no madeiro. Ele disse, está consumada a obra. Ele veio para isso. Ele veio para que eu possa vencer a concupiscência. Ele veio para que eu crave a minha carne no madeiro. Eu mortifique com ele a minha carne. Para que eu viva no Espírito. Para a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo, a carne está morta por causa do pecado. Mas o Espírito vive para a glória de Deus. Se a minha carne está morta, a minha alma não obedece mais à concupiscência da minha carne. Aí a minha alma começa a obedecer o Espírito. E o Espírito vive para a justiça de Deus. Por isso que Paulo fala que a justa exigência da lei de Deus se estabelece naqueles que são espirituais e não carnais. Porque agora nós vivemos no Espírito. Do Espírito. Olha que coisa. E para terminar hoje, não esgotando esse assunto porque ele é muito profundo, deixo para vocês Romanos 8, de 12 a 14. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, como é que eu mato a minha carne no madeiro com Yeshua? Pelo Espírito mortificando as obras do corpo. E como que Yeshua ensinou que eu mortifico a concupiscência da carne? Orando, jejuando, para fortalecer o meu homem interior. E ele diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E para terminar, mesmo eu digo para você o que Yeshua disse. Para isso vim à terra. Shabbat Shalom. A gente precisa compreender esses sistemas. Se nós não compreendermos, nós pereceremos.